Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas. Amigos, boa noite. Estamos iniciando o nosso Dois Toques. Normalmente é nas sextas-feiras que eu estou aqui, mas hoje nós antecipamos tudo em um dia, porque afinal de contas o Cadu merece mais um dia de descanso. Curtir, descansar um pouquinho mais. Para isso nós contamos aqui com as colaborações importantes e talentosas, muito talentosas, do Dr. Josias, querido amigo, conselheiro do Grêmio, do nosso Flávio Fiorin. Tudo bem? Não sou doutor, mas estou aqui colaborando na boa. Mas és também, és um homem no meio de talentoso. Dois doutores aqui. A imprensa esportiva deve muito ao teu trabalho. E o Dr. Flávio Ordoc, também conosco. Boa noite, Darcy. Tudo Sempre bem? trazendo a sua contribuição importante, mas eu quero saber se vai sair um desafiozinho especial entre o Ordoc e o Josias. Hoje eu não posso. Não podemos. Não dá, tá impedido. Está impedido. O Ordoc é advogado do meu escritório. Aí tá. Como é que eu vou brigar com o tudo cara que cancelado. você é louco, eu vou à falência se eu brigar com o meu advogado. Cadu. Nunca brigue com o seu advogado. Ô, Cadu, vou trocar a produção do programa, assim não dá, cara. O cara me traz dois homens que passam combinando o dia inteiro o que vão falar aqui no programa. Mas a esposa dele trabalha numa operação do escritório, ele é gremista. Ah, ele é bem tá gremista. certo. Mas eu vou parar por aí. É verdade. Não te preocupa que não vai ter provocação. Deixa assim, melhor. Mas por esse clima de descontração, a marca do desportista é essa, não é? A qualidade no diálogo, que é, acima de tudo, muito importante. Nós tenho aqui a orientação para seguir, nós vamos começar pelo Grêmio. O Cadu deixou escrito aqui com a produção e nós fazemos exatamente, cumprimos o caminho. Ele gosta do Grêmio. Claro, que é o seguinte, eu tenho que garantir meu emprego também, não é mole. Também estou fazendo um trabalhinho para derrubar o Cadu, conto com o apoio de vocês aí e tal. A hashtag já está valendo. Já. Ele está se derrubando, ele está indo antes. Mas um dos assuntos do Grêmio, sem dúvida nenhuma, é, antes, dizendo que a seleção brasileira com a seleção uruguaia estão empatando 1-1 pelo campeonato pré-olímpico. Um gol contra bizarro. Né? Exatamente, do goleiro uruguaio. Do goleiro uruguaio. O Brasil saiu perdendo por 1-0 e o Brasil começa a ficar desconfiado que pode ficar fora da Olimpíada. Ele está em segundo ainda, né? Mas depois tem o jogo de fundo. Depois tem outro jogo. Argentina e Colômbia, né? Pode mudar tudo. E a Argentina e Colômbia estão à frente do Brasil. A Argentina lidera, né? A Argentina está na frente. A Colômbia está em terceiro. A Colômbia está em terceiro, mas a Argentina tem quantos pontos? 3? 3. Quem mais tem 3 pontos? Só a Argentina. Depois vem o Brasil com 2. E a Colômbia também com 2. Mas com um jogo a menos. Um jogo a menos. Esse é o problema. E o Uruguai que não ganha de ninguém. Está marcando o primeiro pontinho agora. Marcando o primeiro pontinho. Mas lá nessa seleção nós temos alguns jogadores da dupla Grenal. O Grêmio, por exemplo, tem o lateral esquerdo, o Caio Henrique. Tem o goleiro que, com o gol que esse goleiro hoje tomou lá, eu não sei porque que esse goleiro do Grêmio não está jogando também. Acho que poderia estar jogando. Aliás, ele, aqui no Grêmio, só que ele tem dificuldade para jogar, porque há uma tese de que ele com 1,85 m não pode ser um bom goleiro. É o Felipe? É. E aí tem o Bruno, do Internacional, Fux. Temos também o Iago, do Internacional, que entrou no lugar do Caio, ex-internacional. Ex-Inter. E tem o PP. Esse é titular na seleção e no Grêmio, mas é reserva nos dois. É uma coisa que eu não consigo entender. E o Cortez é quem pode falar sobre essa concorrência da lateral esquerda. Vamos começar pelo Cortez? Então, a gente sabe que no jogo passado nós fizemos um grande jogo e o Renato vinha cobrando bastante da nossa equipe e graças a Deus conseguimos imprimir o nosso ritmo de jogo, um Grêmio que os nossos torcedores estão acostumados a assistir e fomos felizes na noite, fizemos gols e conseguimos uma classificação que era mais importante para nós. Bom, Cortez. E a respeito sobre você falou dessa concorrência. E todo ano chega jogadores, todo ano chega novos jogadores que sempre têm disputado comigo ali. E o Caio é bem-vindo. E a disputa vai ser sadia, como sempre foi com todos os jogadores, mas com muita humildade, com muito trabalho. Quem escala é o Renato.
quem coloca para jogar é ele. Então, toda vez que eu ganhar a oportunidade, vou sempre dar o meu melhor, vou sempre me dedicar, como sempre dediquei com essa camisa. Mas quem escala é ele. Eu estou sempre pronto, estou sempre preparado. E acho que a chegada dele vai aumentar cada vez mais o nível da nossa equipe, vai aumentar a nossa qualidade. Então, está todo mundo preparado e todo mundo pronto para quem Renato colocar poder dar o seu melhor. O que vocês entendem da ideia do Cortez? Ficará como titular, não ficará como titular? O que o Renato deverá fazer? Doutor Josias. Eu tenho algumas restrições com o Cortez, tá? Eu acho ele um cara, assim, querido, é uma palavra interessante, pode ser entendida até como pejorativa, não é? Sim. Eu acho ele um cara camiseta, eu acho ele um cara esforçado, um cara muito identificado com a torcida. Simpático, né? Simpático, é um cara que bota o beiço na chuteira, vamos deixar assim. Tem um filho lindíssimo. Virou um mimo, sucesso, um criança, símbolo, aquele todo mundo gurizinho acompanha. Cortezinho, maravilhoso. Eu acho que ele se integrou num espírito gremista muito bem. Muito bem mesmo, de coração que eu estou falando. Agora, eu acho ele muito deficiente como jogador de futebol. Eu sei que tem muita gente que acha ele muito bom, esforçado e tal, mas eu, sinceramente, eu acho que ele tem dificuldades imensas que todo mundo sabe para cruzar, desculpa. Quase que insuperáveis. Esses dias ele botou uma bola na cabeça do Diego Souza, não é? Até saiu uma foto engraçada, um apontando para a cabeça do outro, e saiu um meme dizendo assim, botei na cabeça dele, o outro, que cabeça foi ele? Foi engraçado. Mas assim, eu acho que o Cortez a gente já viu o que ele tem para oferecer, e eu acho que a gente já viu que o que ele tem para oferecer, com o maior respeito, para grupo, pode ser um bom jogador, mas para ser titular do Grêmio com aspirações grandes e de ganhar campeonato, sem nenhum tipo de depreciação ao rapaz, que já dei todos os elogios que tinha que dar e continua e mantém, mas eu acho que o Grêmio poderia ter alguém mais adequado, mais próprio, mais talentoso ali. Seria o Caio? Não sei te dizer. Eu acho que tem que esperar, vamos ver como é que o Caio sai. Acho que ele é bom jogador e acho que pode responder muito bem ali. Acho que pode. Mas vamos ver como é que ele chega, como é que ele põe a camisa, como é que ele se desenvolve. Eu não gosto de me precipitar nem para arrasar a contratação, nem para consagrar. Eu acho que ele tem condições de tomar a titularidade. Acho que tem condições. Se vai, o tempo vai dizer. Eu defino o Cortez como um sujeito de cara limpa. É um cara limpo, o Cortez. Sem dúvida. Fiorinho, o que tu acha do Cortez? O Cortez é um sujeito boa praça, né? Simpático, tem empatia do torcedor. Vai ser uma briga sadia dele com o Bruno Henrique, quando ele chegar, o Caio Henrique, melhor, quando ele chegar agora da seleção brasileira. E pelo Cortez foi recuperado, como o Renato gosta de dizer, né? Ele recuperou vários jogadores, o Cortez é um deles, que iria lá para o Náutico, acabou vindo para o Grêmio, teve sucesso, conquistou o que teve que conquistar, mas acredito que agora ele vai ter a sombra aí do Caio, vai ser uma briga sadia e o Cortez vai ter que voltar a ter brilho, melhorar os cruzamentos, até ele acertou agora contra o Esportivo, mas acredito que chegou a hora do menino ter o seu lugar no time do Renato. Ordox, deixa eu te botar nessa conversa aí, embora seja do Grêmio, então, Delicada. porque o Internacional me parece que também está com problema de lateral, né? Ou resolveu? Olha, primeiro, boa noite, Josias, boa noite, Fiorim, boa noite aos telespectadores. O Inter, me parece que dentro dessa proposta nova de jogo do nosso treinador, do Kudê, se optou por dois laterais, tanto o Rodinei quanto o Moisés, fortes, né, mais fortes, velozes. Eles estão oscilando muito ali quando a gente assiste o jogo naquele corredor, tanto com o Patrick quanto o Edenilson, um entra e o outro está saindo para cruzar. E me parece que dentro daquilo que se propõe, o Inter melhorou em relação ao outro ano. Óbvio que a amostragem ainda é muito pequena, me parece também, são só 5 jogos. Mas a expectativa é que com o tempo que o treinador vai ter, a assimilação dos atletas dentro daquilo que são orientados, me parece que sim, o Inter tem dois laterais que atendem, pelo menos nesse primeiro momento, às necessidades do time. E o Grêmio tem dois laterais, Josias? Eu acho que o Grêmio está com um grupo bom agora. Eu não tenho dúvida, Darcy, que o grupo do Grêmio hoje, titular, aquele da fotografia, embora algumas coisas a gente vai ter que saber como é que vão ficar, né? Se o Jean-Pierre vem, se pega, se fica o Thiago Neves e o Diego Souza, enfim, isso aí o tempo vai nos respondendo, né?
Mas eu acho que o grupo do Grêmio este ano é mais forte que o do ano passado. O grupo do ano passado nos deixava apreensivo em várias posições, inclusive no gol. A partir do gol, inclusive. A partir do goleiro nos deixava bastante aflitos, né? O Vanderlei ainda está com falta de ritmo, ainda está inseguro, mas enfim, acho que ele é um belo do goleiro e eu acho que vai encaixar, se é que já não encaixou. Eu acho que o time está melhor. Eu acho que o time esse ano tem bem mais chances de disputar campeonatos de ponta com mais possibilidades. O Fiorinho, você acha que as laterais, já que o Ordoc falou que nas laterais o Inter está bem, você acha que também vale isso para o Grêmio ou não? E para o Internacional, você concorda? Vale para os dois. Os dois. Como eu falei anteriormente, uma briga sadia, mas o Grêmio... É uma pena que o Léo está fora, né? Por um bom tempo aí, não sabe quando volta, né? O Leonardo Gomes. Sim. Mas está bem servido o Grêmio, né? Vai ter essa disputa aí do Cortez com o Caio. Na outra lateral o Grêmio está bem. E o Internacional, como falou, o Ordoc também, acredito que está tranquilo. Melhorou consideravelmente em relação à última temporada. Nós estamos com um probleminha de zaga aí. Na zaga tem tanto o Kahneman quanto ainda. o Jeromel. O Kahneman, o Grêmio ainda não se definiu qual é o tempo da recuperação. O Jeromel parece que está mais aí uns 10 dias e voltaria. Uns 10, 15 dias. E o Jean-Pierre está treinando com bola, mas também não se sabe. Então o Grêmio tem três expectativas aí. Espero que elas se resolvam de boa forma. Agora, só pegando 25 do segundo tempo, segue 1-1 e o Bruno Fux acabou de desperdiçar um gol agora, cabeceou por cima. Uma chance clara da seleção agora. Seleção brasileira. Mas tá bem o Bruno no jogo. Mas sabe que essa questão das laterais aí dos dois, eu especialmente na direita eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma situação que eu gostaria de esperar um pouquinho mais. Os dois laterais foram reservas do Parazinho. Sim. O Pará é um fenômeno, né? Porque o Pará é um fenômeno, desculpa. Tá de titular no Santos. O Pará é um fenômeno. Eu não me atrevo a falar mais sobre o Pará, já perdi, não entendi, não sabe? Porque ele quando estava aqui, se dizia que ele era ex-jogador e ruim. Né? Ele foi para o Flamengo, ganhou um monte de coisa, saiu do Flamengo, está lá. O Pará, eu não me atrevo mais a falar sobre o Pará. Ele é um fenômeno, inexplicável. Algumas coisas não se explicam. Doc. Tem algumas situações que muitas vezes a gente que não acompanha o treino, a gente que não sabe exatamente qual a definição, eu acompanho quase nada de treino. Não, ninguém acompanha o treino, às vezes nem o treinador. Né? Não, mas aí que tá, o treinador faz as opções pelos jogadores que muitas vezes nós, torcedores, temos alguma dificuldade de entender. Por isso, porque às vezes eles não vêm o na treino. mesma linha do Josias. Né? Alguns jogadores são titulares por onde passam e, de forma surpreendente, eles são muitas vezes contestados pela própria torcida. Muito contestados. Passa treinador, troca treinador, mantém os jogadores muitas vezes. Às vezes sai o treinador e carrega ele. E leva ele como homem de confiança. E ele continua no outro lugar, com as mesmas desconfianças, com as mesmas inseguranças, mas o treinador coloca ele lá. Tem umas coisas assim que a gente não entende. Eu não acho que o Pará, para mim, era um jogador muito fraco. Ponto. Mas ele era esforçado. Ele era esforçado e estava esforçado. Eu acho que os treinadores gostam desses jogadores que eles chamam de esquema, né? Sim. Daqueles que fazem... Joga pro time. Daquele cara que se o treinador dizer para ele, tu vai jogar de zagueiro hoje, ele não berra, não cria caso, não, ele vai lá e joga de zagueiro. Jogador que entrega, às vezes deve fazer um treino bom também. Enfim, mas o Pará é um fenômeno mesmo, ele é um fenômeno. Que tem o jogador de treino e tem o jogador de partida oficial. Né? Tem Leão de E ali engana muito. Eu acho o Pará apenas um machismo. E o único que poderá, também acho que poderá fazer uma análise junto comigo nesse sentido é o doutor Josias. Pelo tempo que acompanhamos futebol, eu considero o Pará um jogador assim da força do Eurico, da força do Toninho, aquele lateral direito e volante que o Enio Andrade gostava muito dele. Me lembro muito bem dos dois. Dos dois, né? Eu acho que o Pará está mais para esse tipo de jogador assim. E a partir daí o treinador sabe que é um cara que o Eurico, eu acho que ele estava num grau de talento bem acima. O Eurico foi o cara que inventou o carrinho, né? Sim, não sei se é verdade que ele inventou o carrinho, mas foi o primeiro jogador que eu vi... Ele dava um gancho com a perna direita. Aplicar o carrinho, e ele aplicava o carrinho com uma perfeição estonteante. E o Eurico tinha uma grande qualidade.
um talento nato. Ele era gago. Então Ele não dava entrevista. Por isso. Ele não falava. Ele só deu uma entrevista na vida dele. Batia. Não, não foi pra mim. Eu gosto de contar as que eu ganho, mas as que os outros ganham eu também gosto de contar. Para quem é que ele Pro deu? Ricardo Vidarte. Pro Ricardo Vidarte. Depois olha que só. parou de jogar. Eu devo ter sido o cara que mais insisti para ele dar uma entrevista. E é mesmo? Aí, olha, eu acredito que menos de um ano do falecimento do Vidarte, ele deu uma entrevista para o Vidarte e ainda disse: quem deve estar me ouvindo agora e brabo comigo é o Darcy, porque sempre... ele não gaguejou? E eu não, ele gaguejou, eu não estou Gaguejou, conseguindo, não estou gaguejou. imitando ele. Sim. Porque eu estou dando uma entrevista para ti, a primeira entrevista que eu dou. E a Vidarte outra, lá em cima não, está gostando, está falando eu dele. não vou dar entrevista para mais ninguém. Ele era muito interessante. Eu pessoalmente gostava muito dele e gostava muito daquele time que o Tele Santana montou. Sim. Aquele time foi montado assim na ponta dos dedos pelo Tele Santana, do goleiro ao Éder, né? Era uma maravilha aquele time. E o Eurico era muito talentoso e veio de uma escola talentosíssima, que era da Academia Esportiva Palmeiras. Jogou com Baldock, jogou com com craques, jogou com o Ademir da Guia, jogou com o Dudu. Brandão de treinador. Pelo amor de Deus, ele era, eu acho que Tinha era jogado com o Leão lá também, né? Também, claro. Sim. Não? Sim. Eu acho que o Eurico fica num patamar Pereira. bem acima do Pará. Mas ele realmente, naquele time do Palmeiras, digamos assim, ele era, com todas as proporções e respeitos guardados, ele era um vacaria. Sim. Ele era um vacaria, ele era um jogador menos talentoso que esses aí que a gente citou, né? Assim como o próprio Vacaria era também um jogador menos talentoso que aqueles que o rodeavam à época que ele era lateral indiscutível no Internacional. Mas, enfim, mas o Pará, o fato é o seguinte, ele está sempre bem colocado. Tá. Ele está sempre bem colocado. Tá sempre na foto. Está sempre na foto. Ele está sempre na foto. Está sempre na foto. Isso aí Lugar certo na hora certa. ele está sempre na foto. Como é que eu vou dizer que ele é ruim, né? Ruim sou eu. Porra, tá louco? Bem, e agora, o Grêmio com essas contratações todas que fez, porque eu digo o seguinte, o Renato a cada meio ano ele monta um time de futebol diferente. Ele altera bastante a foto. Ele muda porque vende. Assim como eu ouvi uma manifestação faz pouco. Por exemplo, o Internacional agora está oferecendo mais jogadores para o time principal, é verdade. Porque o Grêmio fez mais jogadores para negociar do que propriamente para botar para jogar. Os jogadores do Grêmio jogavam um pouquinho e negociavam. O Internacional está tentando botar jogador para jogar. O TT não chegou nem a jogar. Mas esse aí, embora desmintam, esse aí, o treinador Thiago da base, Thiago Gomes não gostou. O guri foi dizer, não, eu quero ser titular e tal. Não vai ser aqui. O Thiago Gomes foi lá e fez a caveira dele para o Renato. E aí o Renato chamou o presidente e disse, não quero mais saber aqui, pode vender. E foi bem assim que aconteceu. O jogador reivindicou uma postura, tanto que por isso que o Renato disse, não, jogador comigo não pode reivindicar, mas para ele não pode, porque ele nunca chegou perto do Renato. Nunca chegou perto do Renato, quanto mais pedir para ser titular. Então isso foi o que aconteceu com o TT. Mas a gente vê hoje o Internacional, mas tudo em função de uma política de clube. Mas tem aí o que está pintando bem o próprio PP, que está na seleção. Sim. O Ferreirinha, esse é um jogador que já mostrou que tem qualidade. Não sei se vai jogar tudo o que se espera, mas ele tem muito boa qualidade. Mas sabe que esse aí só jogou bem nesses jogos do Grêmio agora. Ele foi emprestado para o Aimoré, ele era reserva no Aimoré. Pois é. E chegou no Grêmio agora. Hein? Mas o que eu digo é o seguinte... Mas ele é muito novinho também, claro. né? Aí ele entra no time, o Aimoré é um time... Não, mas ele teve próximo de ser liberado. É um time pesado. O Everton foi liberado, foi trazido de volta. O Matheus Felipe foi liberado, foi trazido de As volta. coisas acontecem depois que o Oswaldo Rola dispensou o Mengal, eu acredito em tudo. Eu acredito em Tudo é possível. Que era muito fraco, não podia jogar bola. Agora, a política do Internacional hoje é o que o Grêmio passou a fazer depois de um certo tempo. Eu preciso de um jogador com essas características. Não adianta, o cara da base não vai dizer, não, vai esse aqui. Não é esse aqui. Eu quero as características. Se o cara se chama João, Antônio, Pedro, não me interessa. Eu quero o cara que preencha as minhas necessidades, que é para subir e resolver o problema do time. Eu acho que isso é importante. O Internacional passou a fazer isso. O Inter agora, tem o resultado recente da Copinha, que reforça bastante essa política de reestruturação da base que vem sendo feita.
A partir da volta de um treinador que já tinha sido treinador do Inter, não sei se não passou pelo Grêmio também, Josias, que é o Matias. O Fábio Matias passou pelo Grêmio. Então alguém que conhece a base, alguém que ajuda a reestruturar. O Inter também trouxe profissionais nessa mesma linha, né, de análise e de reelaboração, reconstrução, talvez não seja a palavra certa, mas de uma reorganização daquilo que é as categorias de base do clube, para que uma vez o papel nítido entre todos os operadores, digamos assim, da categoria de base, para que serve, qual é o principal fundamento da base, né? Alguns clubes preferem formar jogadores direto para vender, outros necessariamente fornecer matéria-prima para o time principal. A gente não consegue fugir nem Inter nem Grêmio da realidade que nós somos hoje clubes fornecedores de matéria-prima para o futebol estrangeiro. A gente ainda evita fornecer jogadores para os nossos concorrentes diretos em nível de Campeonato Brasileiro, de Copa do Brasil, mas é necessário sim que nesse momento que a gente precisa ter muita criatividade, principalmente para poder montar times, para poder competir com a força financeira que a gente está vendo, Josias, do Flamengo, do Palmeiras e outros clubes, que tem um orçamento quase o dobro do nosso orçamento, quer dizer, a gente não tem condições de ir e buscar, por exemplo, só para aproveitar o exemplo, a gente estava falando do Flamengo, o Flamengo foi e trouxe Rafinha e Felipe Luiz, quer dizer, gastou 70, 80 milhões para trazer 2 laterais, coisa que nenhum de nós, nenhum dos clubes do Rio Grande do Sul tem. Então a gente tem que pensar assim, Darcy, me parece que é bem importante que a gente tenha essa noção de que a categoria de base ela tem que servir e ela vai servir para fornecer jogadores para o time principal. E nessa linha, o Inter esse ano subiu bastante jogadores, inclusive jogadores jovens como esses que agora tiveram sucesso no final de janeiro. O Cobalcini tem sido fundamental também, né? Esse é muito importante. Fundamental, porque ele segue, ele foi... Cobalcini, Ricardo. vamos errar o nome. Esse é o treinador que tem mais títulos no Rio Grande do Sul. Ele, final do ano passado, ele substituiu o Odair em 2 ou 3 jogos, diante de uma necessidade urgente. Ele era o treinador da base, mas ele tem ajudado bastante dentro das observações e das expectativas dos atletas que estão subindo. Ele está trabalhando junto com o Cudê. Ele ficou na equipe permanente. Mas isso aí, algumas coincidências. Saiu o Cabreira, isso aconteceu no Internacional. Saiu o Chávari, isso começou a acontecer no Grêmio. Uhum. E veja que no Galo, o Chávari está no Galo e o Galo já começou a perder. E os grandes negócios que acontecem com a base é compra de jogador, tudo à base de dólar, tudo uns gastos astronômicos na base, onde está esse grupo que conseguiu, quase aniquilou com o Grêmio, né? E quase aniquilou com o Internacional. Mas nós temos aí, mandar um abraço para a Ana Guiar, que está nos acompanhando, ela que mudou de casa, está agora na Rádio Guaíba, sucesso para ela. Nós temos ainda aqui o Cortez para nos falar sobre o Thiago Neves e o Caio. O Caio Henrique é um excelente jogador, então, como eu falei, ele vem para nos ajudar. E, na verdade, que o Grêmio foi muito bem na chegada desses novos reforços aí, que só vai colocar a nossa qualidade do nosso grupo cada vez mais. Mas, como eu falei, eu venho trabalhando, eu venho me dedicando, eu venho honrando essa camisa 3 temporadas, estou indo para a 4ª agora, e toda vez que eu entro em campo, eu sempre busco dar o meu melhor. E eu não posso escalar, quem escala é o Renato. Então eu tenho aproveitado minhas oportunidades e ele vai optar. Quem tiver melhor, ele vai colocar para jogar. Ele está consciente da situação dele, está consciente das disputas e da contribuição que os demais colegas podem oferecer. Isso aí me parece importante. Na hora que você forma um grupo, é cada um saber os seus limites, né? O Cortez é aquele jogador que, o problema para mim que eu vejo com relação ao Cortez, ele é um jogador que ele não compromete. Ele não compromete e ele marca direitinho. Só que se você está acuado e precisa meter a bola na frente, precisa virar o jogo, precisa decidir o jogo, ele é impotente para isso. E engraçado é que ele tem explosão, ele corre muito. Ele tem uma velocidade, ele tem um peito que chega sempre impedimento, né? Sim. Aquele peito dele é um negócio impressionante. Entende? Então, a minha queixa com relação ao Cortez é essa dificuldade que ele encontra de numa partida onde há necessidade de imposição, onde há necessidade de ir para cima, de ganhar, de definir, de decidir,
que ele tem essa dificuldade, né? Então, mas ele é um jogador que não compromete, ele é um bom jogador, ele tem... Não dá para dizer que o Cortez é um mau jogador, é um jogador ruim. Ele raramente falha. Ele, como todos os outros, falha de vez em quando. Acho que ele tomou um drible naquele gol do São José muito facilmente, né? Aquele gol que o Diguinho fez. Mas contra o São José pode. Pode, isso é verdade. Tem algumas coisas mas que nós o temos que Diguinho ter claro. entrou. Em Grenal não pode. O Diguinho entrou com 45 anos ali, papai, eu não entendi o que o Cortez fez até agora. Enfim, mas ele é um jogador. Mas eu vou torcer pro guri. Falando em torcer, desceu de helicóptero no meio do gramado, foi uma festa recebido com fogos, tudo o Léo Moura lá no Botafogo da Paraíba. Legal. Esse legal. é o Highlander, né? É. É imortal. Já tinha jogado nos Estados Foi Unidos, muito bem recebido. voltou. Um cidadão também. É. Não, Falaste do Cortez, mas o Léo Moura também tem a empatia dele. Um cidadão. Não se surpreenda se ele não aparecer num clube grande aí no Campeonato Brasileiro. Não. Ó, quem sabe? Ele está com 40 anos? Tá. O Zé Roberto parou com quanto? 41, né? 41. Nós vamos a um intervalo e já retornamos aqui com o nosso Dois Toques. Estamos conversando com o Flávio Ordoc, lá na nossa ponta direita, com o Flávio Fiorin, fazendo a distribuição no meio, e o doutor Carlos Josias aqui pela ponta esquerda. Eu chamo de doutor Carlos Josias porque é um hábito antigo. E Ordoc, eu te chamo de Ordoc, mas tu também é doutor. Eu faço questão que todas as pessoas entendam, é que cada um com as suas características, e eu não posso me violentar, tá certo? Já voltamos. Amigos, esse é o nosso Dois Toques, aqui na RDC TV, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 horas da noite, das 21 às 22. E hoje conosco o Carlos Josias, Flávio Fiorin e Flávio Ordoc. Nós estamos conversando exatamente sobre as questões de Grêmio e de Internacional. Agora, sobre o Internacional, nós temos aí o Moisés, que pode nos falar sobre esta questão de decidir em casa, depois do primeiro jogo lá fora. Foi um jogo complicado, mano. Dá para a gente discutir bastante também sobre esse jogo. Opinião do Moisés, por favor. Se tratando de começo de ano, né? Vocês sabem muito bem que o nosso calendário é muito cheio em pouco tempo, né? Estamos ao quinto jogo, né? Com essa equipe que o professor optou por jogar, foi o terceiro jogo nosso de iniciar a partida. É claro que tem algumas coisas para ajustar, que decorrer da temporada vai melhorar, mas se tratando do segundo jogo, com certeza, aquilo que você falou, temos que ser mais ousados sim, mas eu acredito que nós estamos melhorando a cada jogo aquilo que o professor vem pedindo. E com isso eu creio que no próximo jogo vamos estar bem atentos também aos contra-ataques deles para não poder sofrer nenhum perigo. Muito bem, Moisés. Eu dei uma curva aqui e fui mal. É das 9h15 às 10h15. Das 21h15 às 22h15, o horário do programa. Que o Rogério Amaral vem das 20h15 às 21h15. Com os seus gurizinhos. Com os seus gurizinhos. Certo. Hoje ele estava com os gurizinhos da pesada. Os gurizinhos meio veterano. Acima da idade. Os gurizinhos meio passados já. Meio né? passado. Já passaram, longe. O Hélio Camargo mandou um recado interessante aqui sobre o Inter. Ele ele afirma, mas pergunta também se há convicção de que o filho do Tinga terá as mesmas alegrias que o pai dele teve e ganhou títulos pelo Inter. Eu acho que sempre que vem esses meninos, esses jovens, filhos de grandes ídolos, se deposita uma expectativa muito grande nessa gurizada, e eu acho que é uma pressão que eles, a meninada, não merece. Talvez, não sei se essa é a palavra adequada, mas é uma pressão, é uma comparação com os pais, é uma expectativa muito grande que acaba, na minha opinião, O próprio filho do Fernandão também. muitas vezes impedindo ou prejudicando que eles consigam desenvolver um futebol dentro daquilo que se espera. E a gente já viu exemplos recentes, ou não tão recentes, mas o próprio filho do Pelé, Sim. que um tempo atrás tentou ser goleiro, quer dizer... Há um exemplo bem recente aqui que vocês bucharam com ele. Né? Com que? Não chegaram a buchar muito, porque ele era da base, filho do Assis.
Também, que jogou no Grêmio e depois foi pro Inter, mas é que dando certo, aí ele ficou bravo, levou pro Nacional. Se cria uma expectativa muito grande em torno da gurizada que eu acho que acaba prejudicando. Então, eu acho prematuro a gente falar se ele vai dar as mesmas alegrias. Eu torço que sim, obviamente, mas acima de tudo é que ele desenvolva o futebol dele na categoria de base da melhor maneira, para aí sim, no futuro a gente conseguir avaliar. Até Uma porque coisa é quase certa, caráter ele vai ter. caráter ele tem, porque todo mundo conhece o Tinga, é uma figura Não queridíssima. foi porque eu falei É um cidadão, ele é um cidadão, exatamente como tu falou, um cara que Tinga é um morou, senhor cidadão. morou na Alemanha, tem um espírito de liderança muito forte. E se o filho dele tiver as mesmas características, já é um sucesso e isso é o que vale. Nessas questões eu tenho um princípio que é o seguinte: numa família só pode ter um bom numa coisa, não pode ter dois bons na mesma atividade. Tem que... Tirando os holandeses, né? Sim. René van der Kerkhoff Sim, e William van mas der é a Kerkhoff. exceção da regra, né? É a exceção da regra. Gêmeos ainda. Esses dias Então- morreu, 2 semanas atrás, morreu o Zembrink, né? O carrossel holandês. Morreu. Mas é difícil É muito difícil. dos caras. É Veja muito difícil. o Alisson com o irmão. É muito Renato complicado. Gaúcho, Roberto muito complicado. Renato Gaúcho. Mauro, irmão do O Renato Renato. tinha o Mauro. Mauro, tem que dizer Roberto. Tem razão, é Mauro. Mauro. Então é muito complicado que isso acabe acontecendo pela própria. E às vezes os caras não são nem parentes e você define. Chegou aí, o cara que mais sofreu com isso aí, que eu tenho, puxa vida. Se eu pudesse ter ajudado de alguma forma naquele momento, eu ficaria muito feliz, porque o pai do cara é um sujeito magnífico, a família é bonita, o cara é bonito. Eu falo no Bruno. No Bruno, filho do Joaquim, que jogou na dupla Grenal, jogou na seleção brasileira. Né? A mãe dele é uma pessoa espetacular, Aziza. E o Bruno pagou o preço de que quando surgiu, não, tá aí o substituto do Ronaldinho. E se criou aquilo ali, e aí botaram apelido do guri de soneca, de não sei o quê, e destruíram a carreira Complicou. dele. Ele ainda teve uma fase boa aqui no Santa Cruz, um time pequeno daqui, mas que foi levado para Minas Gerais, se não me engano, pelo Cruzeiro. Né? E ali eu pensei, quem sabe longe daqui, quem sabe no Cruzeiro ele... Não, mas não deu. A gente vê muitas vezes, eu acho importante a gente dizer que a imprensa, não vou dizer a imprensa, a torcida, nós, torcedores, de um modo geral, a gente procura paradigmas. Né? Então, Sim. as comparações são sempre com alguém que já existe, né? Obviamente, bem sucedido. Então a gente vê o novo Neymar, o novo Pelé, o novo... E isso eu acho que acaba prejudicando muitas vezes o bom andamento. Nós temos aí o Moisés, mais uma resposta do Moisés falando sobre o aproveitamento dele, sobre a condição de titular ou reserva no Internacional. Tratando de ritmo, acho que nenhum time, né? Hoje está 100% fisicamente, tecnicamente, até porque vai um entrosamento, novos jogadores, ideias do novo treinador. E se tratando de Grenal, acho que está muito cedo para poder falar, até porque a gente depende dos resultados, né? Claro que todos nós estamos aptos para jogar no sábado, isso vai decidir o professor quem vai jogar ou não, mas se for para encarar o Grenal, com certeza nosso time está preparado, mas isso é só lá na frente, até porque tem jogo no sábado contra o Novo Hamburgo, um jogo importantíssimo, onde a gente tem que vencer para classificar em primeiro lugar, depois tem o jogo de volta da Libertadores. Quando terminar o jogo do Brasil, tu nos avisa aí, Fiorim. Terminou? 1-1. Avisei. Obrigado. Mas também ficou Argentina 3, Brasil 2, Colômbia e Uruguai 1. E agora tem o jogo da Colômbia. E vai faltar uma rodada só. Aí no domingo é Brasília e Se a Argentina. Colômbia vence... Vai a 4. É complicado. Obriga os dois. Aí fica 4, 3, 2, 1. Mas se a Colômbia vence a Argentina, o Brasil vence também. Eu acho. É a tendência. Mas sabe que esse jogador aí eu tenho duas questões sobre ele. Teve um jogo aqui em Porto Alegre, que de 2 vezes ele chegou na lateral e sem o recurso técnico que o lateral... Contra Pelotas. Precisa ter. Contra Pelotas, né? Ele deu 2 bicos para a lateral. Jogador de Grêmio Internacional, ali, sozinho, o cara não pode fazer isso. Então eu fiquei com o pé atrás, eu tenho... E a outra questão é que o Roger trocou ele pelo Zeca. E o Zeca é reserva no Bahia. E o Bahia ontem foi eliminado da Copa do Brasil pelo Piauí. Pelo River. Pelo River. Tá balançando River o Roger. Piauí. Aliás, o Roger é um fenômeno. Não ganha nada e é apontado como um grande treinador. Nós precisamos ter alguma coisa precisa ser feita. O discurso do Roger
decoradinho, assim, mas ele tem um discurso que impressiona as Mas pessoas. também é uma grande pessoa, né? Não, mas Quanto a isso, esse é o nós- problema. Quanto a isso, Esse é o problema. quanto a isso não há Mas esse menor discurso, dúvida, esse menor discurso dúvida. prontinho, assim. Ele é chato. Ele é chato. É monótono, Se, né? se bem que o politicamente Tite também correto, tinha, né? bastante. O Tite também tinha. esse Também. discurso, e tem, piorou. Com o tempo ficou mais chato ainda o Tite. Sabe o que eu penso? Sabe o que eu penso? É que ele deve, o Roger, ele chega Ele chega bem, né? bem com novidades. Novidades. Aí um mês e pouco depois já deve começar a repetir. E aí enjoa. Repete o exercício, repete a palestra, repete a entrevista. E aí, cara, os caras perdem a motivação. Ninguém aguenta isso. Ninguém aguenta isso. E é o que eu vejo, o que eu imagino à distância. Mas que o Roger precisa, ele, se reunir com a sua equipe e encontrar um caminho para essa certeza. situação, ele tem que fazer isso aí. Porque ele já teve em times grandes, times bem grandes. Depois foi para um time de médio para baixo, porque o Bahia, não vamos se enganar, é um time de médio para baixo, grande lá na Bahia. Lá em Salvador ele é grande. Claro. Né? E ele daqui a pouco ele vai ficar que nem um treinador que a gente conhece, que andou por aqui também, né? Sim. E começou a treinar time pequeno. Sim. E também deu errado. É. Né? Qual é? Deixa eu falar nisso. Adilson. Ah, o Adilson Batista, exatamente. Adilson Batista. Então, essas coisas a gente tem Não que... consegue dar certo, mas nem time Não, pequeno, né? não. consegue. E o Cruz e o nosso Moisés, o que tu acha, Ordoc? Dentro dessa mesma linha, eu tenho certeza que, obviamente que a gente vê o mesmo jogo, né, e às vezes se surpreende com algumas dificuldades, mas eu também acho que é prematuro para se fazer qualquer avaliação nesse sentido. O Inter teve 5 jogos recém, né, é um trabalho que está iniciando. Os outros também, né? É bom lembrar que os adversários também tiveram 5 jogos. Mas alguns estão treinando desde antes, né? Principalmente os times menores que não têm a mas temporada. Estão aí desde o final são- de aí novembro. são- Se aí reapresenta no menores. final de novembro. Aí são menores. Mas isso faz diferença nesse primeiro enfrentamento. Eu acho que a pode partir de maio, a partir do momento que os nossos treinadores, das nossas equipes, eles conseguem, de uma forma melhor, dominar a mecânica de jogo dos nossos atletas, a partir do 40º treinamento, que é o que se fala hoje, um número mágico, em torno de 40, 50 treinamentos, até que a equipe assimile. Eu acho que a partir daí sim a gente passa a fazer uma avaliação. Tu joga futebol? Tu bate uma peladinha de vez em quando? Mal. Não, tu sabe fazer um balãozinho e tal? Sim. Eu só sei Ele que... joga paddle. Eu só sei, eu só sei Futuro colega de joelho arrebentado. É mesmo? É, sim, claro. É verdade. Mas eu só sei que a bola é redonda porque ela rola. Quer ver uma coisa? Olha aqui, ó. Eu, por exemplo, essa bola aqui, ó, eu não consigo, ó. Eu não faço mais do que isso. Foi. Porque eu não sei. É perninha dura e não sabe. Tu fica em pé. Vamos ver se tu sabe fazer dois balãozinhos. vou declinar. Tô lesionado hoje também. Ele vai querer. Um problema no tendão. né? Não, mas Deixa eu pra ia, quem sabe, eu né? ia Eu te não mostrar que quem sabe fazer 2 balãozinhos faz 2 balãozinhos a vida inteira. Quem nunca fez um, como eu, não faz um. Esse que eu ia te mostrar. Aí tu não quer? Eu ia te mostrar. Eu agradeço a oportunidade de Ao vivo. Que essa prática, quando tu não tem prática, tu tem que perguntar. Agora, quando tu diz que faz, eu acho muita graça quando os caras assim, não, porque eu joguei na várzea, mas daí, cara pálida, jogou na várzea, o que a várzea tem que ver com um profissional? E aí eu cito 2 exemplos. O Abílio, quando jogou a bola rasteira e mandou o cara cabecear no chão, o cara era craque na várzea, o cara se abaixou e foi lá e disse, pode ir embora, meu filho, não volta mais. Chegou um outro conselheiro pro Grêmio e disse assim, eu tenho um jogador aqui, Oswaldo Rola, pro patrono. Patrono que o cara é demais e tem que botar lá, tem que levar pro Foguinho. Quando o Foguinho voltou ali em 76, aí eu falei, não tem problema. Pode mandar para cá esse menino. Botou ele no time titular. O cara ficou faceiro que ia treinar no titular, mas não tocou na bola porque ele não tem ritmo para acompanhar os titulares nunca. Então, essa Mas isso é a coisa mais. A coisa São as diferenças a coisa do futebol. Vocês sabem disso, mas a grande maioria das pessoas não sabe. A coisa mais comum em quem trabalha com futebol, você está caminhando na rua, qualquer rua, e alguém te reconhece e diz, pá, cara. E eu conheço um guri que está jogando lá no interior da Vacaria, joga, tu tem que ver, o cara é um maluco, tio. Eu vou ter que te mandar ele, porque o pai dele é o fulano, e eles acham que o cara, porque joga não sei aonde e tal, pô, o que teve de jogador de várzea, que os caras mandam pra lá e que
Pô, o cara não jogava nada, é completamente diferente mesmo, porque é tudo diferente, inclusive a camisa pesa. Né? Eu conheci jogadores em meninos que jogavam bola em colégio, que no pátio do colégio eles jogavam magnificamente bem. Faziam um torneio no final de semana, valendo uma medalhinha, eles sumiam, não jogava bola. Entende? Então, assim, as pessoas chegam a fazer fila na rua para te dar o nome de um cara que esse vai acontecer. Aí depois passa um tempo, assim, pô, te indiquei uma vez, o cara, tu não. E tu não, E acontece além isso daquele, com o uma irmão frequência. dele era melhor do que ele, eu não quis te mandar. Esse é clássico. Pior é coisa assim, pois é, tu não quisesse, ele tá jogando lá, não sei, a outra tá jogando pra cacete. Acontece. Né? Tu faz uma peneira em 500 jogadores. 500 jogadores. Tu tira ali 4, 5, 6 e assim mesmo tu consegue aproveitar depois no profissional e para vender 3 ou 4. Meus queridos amigos, Mais ou menos. Então tu vai deixar passar gente. me deem licença que nós precisamos fazer um intervalo. Carlos Josias, Flávio Fiorin, Flávio Ordoc, nós já retornamos com o nosso Dois Toques. Esse é o nosso Dois Toques aqui na EDC TV. E de segunda a sexta-feira, das 21h15 às 22h15, vocês têm um encontro com o Cadu Oliveira, seus convidados, discutindo sobre futebol, assuntos sempre relevantes de interesse da dupla Grenal. E comigo não tem esse negócio. No intervalo eles ficaram conversando aqui, eu vou revelar o que eles estavam tratando aqui no intervalo. Esse negócio, o telespectador tem que saber o assunto do intervalo. Esse negócio de o programa é bom no intervalo, se é bom no intervalo, o telespectador Passa tem o que saber. intervalo. Estavam jogando paddle? Não, eu estava me queixando dos meus joelhos, que eu destruí eles no paddle. E como ele é jogador de paddle, eu disse para ele, tu começa a cuidar dos joelhos desde agora. Enquanto é tempo. Porque eu achava, porque quando a gente é mais novo, ele é jovem, praticamente, a gente acha que é imortal. Imortal só o Grêmio. A gente acha que é imortal. Então, né, isso aí vai te fazer? Não vai fazer nada. Eu já estou acostumado, jogo há 15 anos. Quando eu vi, eu não tinha mais cartilagem. Que loucura. Uma loucura terrível mesmo. Cláudio Horrível. Duarte parou de jogar futebol cedo por isso. Por isso. Fazia ABB comigo ali pro ombro dele, e joelho dele. Joelho dele. Cláudio Duarte, jogador de seleção, convocado para a Copa de 78. E jogava bola, Jogava. Era bom jogador. Bom jogador. Convocado para a seleção. Era a convocação do Almirante Heleno Nunes. Esse não tinha treinador. O Almirante, porque o Almirante acompanhou a recuperação de joelho dele. E depois ele acabou se estourando definitivamente. Teve até torneio com o nome dele. Ele parou de jogar por causa do joelho. Parou por causa do joelho. Aos 26 anos, 25, 26 anos. E ele era um cara que quando jogava, eu realmente não tenho essa lembrança, mas ele é um cara pesado, porque ele é muito grande e muito forte. Então o joelho sente mais ainda. Claro. O Internacional tinha jogada pela direita com o Valdomiro e ele entrava. O que a turma hoje fala corredor. O overlapping que inventaram depois era ele que fazia. O que eles falam aqui em corredor, esse negócio, aquilo aí, eu acho muito engraçado. O cara fala, não, porque box to box. Aí daqui a pouco o cara diz, não, porque meteu o facão. Aí, pô, mas que negócio é esse? Ou é inglês ou é Gaudério, esse teu vocabulário aí, né? Ele facou e no Uruguai, na Argentina. Mas ontem, Quem está assistindo aqui, mandou um abraço para todos aqui, o João Carlos Locke. João Carlos, querido Todos nós amigo. aqui. Um abração. grande meu abraço. Eu vejo a neta do João Locke muito mais do que ele. Porque a neta do João Locke é minha vizinha. É uma graça. Hoje eu vi, um cara me mandou uma camiseta que está escrito assim, tu não manda em mim, tu não é meu neto. Muito bom. Que isso? Tu não manda em mim, tu não é meu neto, que bobagem é essa? Marco Antônio Pereira, nosso colega, era muito bravo, aquela coisa toda, muito estouradão. Aí um dia, você é avô, não sei o que, vai virar homem, cara. Tu vai ficar uma mãe, tu vai ficar um cara dócil, querido. Vai entender. Tu vai parar com essa mania. Aí virou avô, me telefonou, sou tudo aquilo que tu disse. Eu digo, é isso mesmo, cara. Mas nós tivemos ontem, Flávio Ordoc, Flávio Fiorin e Carlos Josias, em Caxias do Sul, uma arbitragem lamentável. O senhor Lucas, o árbitro do jogo, Lucas Belotti. ele era da Federação Paulista. Foi lamentável, foi muito triste. 2 pênaltis contra o Caxias. Vamos às imagens o gol inicialmente e depois ao lance polêmico, que tem a agressão do árbitro também. Já podemos aí começar a tratar desse assunto. Que golaço, hein? Porra. Que golaço.
Esse rapaz aí foi o mesmo que fez o gol contra o Grêmio? Não. Porque o Contra o estilo, Grêmio foi o Ivan. o estilo da batida foi o mesmo, né? Foi o mesmo. Ele pegou de longe e a bola faz uma curva, verdadeiramente faz uma curva. E o lance polêmico? Vamos ao lance polêmico. Eu quero dizer que, como diria o filósofo contemporâneo, houveram dois lances polêmicos. Olha Esse é aí. um pênalti claríssimo. Esse já estava 1-1, né? Sim. Já. Olha ali, ó. Mão direita. Ah, sim. Braço Meu Deus. aberto. Pegou no, Indiscutível. na dobra aqui. Braço inclusive. bem Tem- aberto. tem- Não tem discussão. Depois desse lance, O nós não... segundo lance eu acho que é questionável, mas esse me parece que foi operado. Mas o segundo lance, ele faz assim. Porque ele passa com a perna. Né? A bola vem, o cara está com o braço aqui, mas ele leva o corpo. Isso. Quando ele leva o corpo, ele leva o braço. E, consequentemente, aumenta a área de obstrução. E se aumenta, o cara não fez assim, mas ele fez assim. Quando ele faz aqui, ele leva o corpo com o braço. E eu achei que foi pênalti, segundo pênalti. O que eu não acho foi ruim é marcado. que se fosse contra os nossos clubes, né, seria marcado talvez até sem hesitar, sem possivelmente. titubear. E a gente não viu isso. Né? Não quero acreditar que é por má fé ou porque é para favorecer um É clube por ruindade mesmo. mas a gente tem que preservar isso. A arbitragem boa e a gente lamento também que não tenha o VAR já desde as primeiras rodadas, porque eu acho que colabora. O VAR é muito dinheiro e o futebol é muito pobre, aí não pode botar E o que significaria o Caxias passar de fase, hein? 650 faz uma mil. diferença incrível. Paga o ano pros inteiro do povos, claro. Caxias. Agora, tivemos confusão também no final. Teve. Reprovo, mas compreendo. Reprovo, mas compreendo. Vamos às imagens. E esse cidadão que agrediu o árbitro não estava no campo de jogo, veio lá do vestiário do Caxias. Muitas vezes é o trabalho que as pessoas fazem e, como a gente mencionou, uma oportunidade para o Caxias, né, ou para outros clubes. E aquele de camisa grená ali que agrediu o árbitro. Aquele que veio ali agora, calça azul. E uma partida inicial dessas, às vezes, prejudica o ano inteiro, assim como salvaria o ano, prejudica o trabalho e é uma pena que tenha perdido a cabeça desse jeito. E o Caxias divulgou uma nota oficial, lamentando, repugnando o que houve aí nesse jogo. E o cidadão esse que não teve o nome divulgado, que trabalha na parte administrativa, Ali, ó. já foi exonerado do Agora que eu Caxias. vi. Olha, Não é agora- mais funcionário. Ali é a Agora primeira, que eu vi. Josias, depois ele dá um tapa. Depois ele dá um telefone ali, sem fio no ar. Olha lá, Eu não quer tinha ver? visto. Olha lá. Ó, Toma. Viu? Já foi exonerado, não está mais. Exonerado, não Mas está mais. teve o no clube. Washington também, que é funcionário da CBF. CBF dentro de também campo, já emitiu nota. mostrando pelo telefone. Já não está mais na CBF, eu acho. Tá certo. Esse rapaz aí, esse já não está mais no clube. Agora, não é a primeira vez que os caras fazem isso com o Caxias, né? Outra vez foi lá em Florianópolis contra o Figueirense. Também foi um horror na hora do Caxias subir. Nada justifica o que aconteceu. Mas vamos aguardar E pelas o juiz não definições. estava longe do lance, podia ter visto. Não, ele podia ver os dois, pênaltis, auxiliares, não teve como não dar. Eu acho que tu resumisse bem. Não justifica, mas dá para compreender. Eu compreendo. Eu não fico queimando o cara por isso. Eu Não compreendo. dá. Não dá. Não, Eu olha, compreendo. vou Não te dá, é dizer o uma trabalho coisa. deles. Bom, enfim. Há quanto tempo? Carlos Josias, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Grande abraço. Grande abraço. Obrigado. Flávio Fiorim, abração, meu Até a irmão. próxima. Tchau, tchau. Fiquei quieto aqui no meio e apartar, mas Claro. tá tudo em casa Tá aqui. tudo certo. Flávio Ordoc, um abraço. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite ao nosso espectador. Beto e Giovanni, essa dupla magnífica. Um abraço para vocês. Amanhã estaremos de volta. Até amanhã. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.